Amém. Pode sentar. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Eu queria que você abrisse comigo o livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12. Nós vamos ler o versículo 10. Só que o final só dele, tá? 2 Coríntios 12. Depois você deixa marcado sua Bíblia, que a gente vai voltar para ler outros versículos, mas agora eu quero que você leia o final, a última frase, apenas de 2 Coríntios 12, versículo 10, que diz assim: pois quando sou fraco, é que sou forte. Eu vou ler de novo. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela mensagem que Tu trouxeste a nós, Senhor. Eu tenho certeza que é Tua, Senhor, porque Tu fizeste, ó Pai, com que esta mensagem fosse trazida nesta noite, Senhor, e não é por acaso, Pai, porque nós precisamos ouvi-la, Pai. Estão aqui aqueles que precisam ouvi-la, Senhor. Ó Pai, que cada um aqui abra o seu coração. Se abrir o coração, Tu vais trabalhar em nós, Pai. Eu Te agradeço desde já por isso. Te peço essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é maravilhoso. Então, essa frase final desse capítulo, deixa marcado, não esqueça, 2 Coríntios 12, 10. Essa frase final expressa, né, um aparente... O que aparece isso aqui? É um paradoxo, né? Como é que eu sou fraco e sou forte ao mesmo tempo? Isso é um paradoxo, né? Mas não é, na verdade, né? É só um aparente paradoxo, porque a mente, né, comum, a mente humana, parece aqueles que pensam, né, de uma forma diferente de nós, porque nós acreditamos, né, no poder de Deus, parece uma insanidade declarar que, sendo fraco, eu sou forte. É uma insanidade. Essa pessoa está precisando de, né, ser tratada, porque isso não é normal para uma pessoa que vive, né, de uma forma materialista, de uma forma que só enxerga as coisas que estão à frente dela. Mas, para quem já sentiu a presença de Deus em sua vida, para quem já viveu a situação daquele pensamento, você está na situação de pensar assim, está tudo perdido, tudo acabado. E aí você vai, se rende, né, e vê Deus mudar a história daquela situação. Ver Deus transformar algo que você via como impossível. Para essas pessoas, isso é uma verdade. Quando eu sou fraco, é que sou forte. Isso é uma verdade, não um paradoxo. Eu li um texto, né, que foi... só para você entender, eu tinha já um esboço, uma pregação, estava pronto, preparei, né? E aí eu deixei na igreja hoje. E aí e agora? E aí eu busquei, né? Eu orei, e foi esse texto, né, que eu vi e me inspirou. É um texto de um pastor, um texto pequeno, 12 linhas, né, mas que me inspirou a trazer essa palavra hoje para você, né, para mim e para você. E aí, esse pastor, né, ele se chama Israel Belo, né, ele teceu alguns comentários sobre esse versículo, sobre esse último versículo. Ele nem citava onde estava, ele só tratou o tema, né? E aí ele fala que Paulo havia passado, né, até concluir esses versículos por muita coisa. Muita coisa tinha acontecido. E aí agora eu vou convidar você a ler a partir do versículo 7 de 2 Coríntios, né, 12, a partir do versículo 7. Eu vou começar a ler e você me acompanha. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações,
um parêntese aqui, Paulo tinha sido levado por Deus ao terceiro céu. Ele tinha sido levado ao céu. E ele viu coisas maravilhosas lá. É por isso que ele está falando isso aqui, tá? Então, para impedir que eu me exaltasse, né, que ele ficasse soberbo, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça, eu gosto da tradução que talvez você tenha, minha graça te basta, né? Aqui na minha está, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Veja que há todo um contexto, né? Nós, seres humanos, somos muito dessa forma, né? Quando a gente está arrebentando, seja em qualquer área, né? Qualquer área. Você está amando, está apaixonado, aí você se sente o máximo, né? Você está no trabalho e você está progredindo, você se sente o máximo. Se você está estudando e está tirando boas notas, você se sente o máximo. E muitas vezes nós vamos e pensamos, né, que estamos além do que realmente estamos. A gente não pensa que foram capacidades de Deus que Ele nos deu, que nos possibilitou isso. Sabe? E isso aqui que está revelado nessas palavras. Paulo, ele tinha passado por um máximo. Você vê que ele é um ser humano que foi especial, ele foi levado ao terceiro céu. Sabe? Então ele diz para que ele não se exaltasse, foi permitido, né, por Deus, que ele fosse afligido com um espinho na carne, e a gente não sabe o que é esse espinho na carne, a gente só sabe o porquê, né? Para que não subisse a cabeça, né? A importância que Deus deu, a honra que Deus deu a ele, conferiu a ele. Para que isso não subisse a cabeça, ele recebeu algo para, fica frio, você é um cara bom, mas fica frio, foi eu que permiti, foi eu que te levei, né? Sabe, ele viu coisas que ele não pôde nem revelar, de tão tremendas que elas eram, ele não podia contar, ele não revelou o que era. E ele recebeu algo, então, que o atormentava, que ele chamou de mensageiro de Satanás. Não devia ser nada muito bom, né? Então, existe muita especulação sobre isso, né? Ninguém definiu. Algumas pessoas acham, né? Não é brincadeira, é sério, hein? Eu ouvi isso na faculdade de teologia. Algumas pessoas acham, né, até que era sogra dele. Não é brincadeira, isso é sério, né? Algumas pessoas acham que era a esposa dele. Isso é sério, tá? Isso não é brincadeira, isso é sério. Algumas pessoas acham, né, pelo que está escrito na palavra de Deus, que era um problema que ele tinha na pele, porque numa carta ele fala eu esqueci qual é a igreja, mas a igreja estava suportando ele, apesar da aparência ruim dele. Então, é como se ele tivesse alguma coisa na pele, né? Escamasse, ou algum tipo de líquido que saísse, mas ele estava com uma aparência ruim. Outras pessoas acham, né, você vê quantas teorias tem, né? Outras pessoas acham que era algum problema na vista dele, porque existe uma carta em que ele diz assim, eu de próprio punho escrevo com letras garrafais, ou seja, letras grandes, né? Aí a pessoa, né, imaginar, não, esse aí é o problema dele, é um problema de vista. Em suma, interessa isso? Não. O que interessa é que era um problema que ele tinha, que incomodava e que foi posto para que ele não se exaltasse. Isso é que é o âmago da coisa, né? Então ele chamou de mensageiro de Satanás.
E diz que ele rogou a Deus 3 vezes e Deus não respondeu com a cura. Pelo contrário, né? Ele não disse, Deus para ele, nós lemos aqui, que ele não iria tirar. Versículo 9, aí diz, né? A minha graça, na versão que eu gosto mais, te basta. A minha graça te basta. E aí complementa com o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E outra coisa que está escrita é, portanto, Paulo, agora dizendo, me gloriarei em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Todas essas palavras, todos esses termos, são muito fortes. É uma situação, né, para o nosso aprendizado. A gente lê isso aqui e você aprende lendo o que ele estava passando. Aprende a suportar, aprende a estar nas mãos de Deus. E nós vemos aqui que ele, ao invés de ele reclamar, dele se sentir injustiçado, ele podia se sentir decepcionado. Você já, eu não vou perguntar, você não precisa levantar o braço, mas só para você pensar. Você já foi assim, agraciado com algo assim maravilhoso, daqui a pouco vem um problemaço, não precisa nem ter relação com aquilo que você recebeu, mas aí vem um problemaço para a sua vida, isso acontece, né? Foi isso que aconteceu com ele. Deus levou ele ao 3º céu e permitiu que uma coisinha qualquer, né, viesse à vida dele para importuná-lo. Deus permitiu, né? Mas, sabe, ele não ficou decepcionado com Deus. Ele não ficou decepcionado. Ele não se sentiu injustiçado. Ele não se sentiu desamparado. Ele afirmou o contrário. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Sabe, é esse o sentimento que nós temos que ter todo o tempo na nossa vida. Não importa o que aconteça, eu estou com Deus. Não importa o que aconteça, Deus está olhando para a minha vida, particularmente. Ele sabe o meu nome, Ele sabe o meu endereço, Ele sabe o que eu estou fazendo agora. Ele sabe tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos pensando. Ele se preocupa, e a palavra de Deus diz, com cada fio de cabelo. Sabe o que é isso, gente? Mesmo eu, né, tenho bilhões de fios de cabelo. Imagina você, né? Que não tem o mesmo problema que eu. Mas, sabe, Ele sabe de cada fio de cabelo nosso que cai. Então, isso é uma preocupação grande conosco. Sabe, é isso que né? Deus se preocupa muito conosco. E essa frase, apesar de parecer um paradoxo, né? Quando eu sou fraco é que eu sou forte, isso é um paradoxo, algo sem lógica, né? Não é. É um tesouro para nós. É um tesouro para nós aprendermos, para nós sabermos como conviver com as situações ruins. Né? Quantas vezes Deus, né, Ele não mostra a sua vontade justamente nessa hora que nós ficamos fracos? Quantas vezes Deus não nos mostra o que nós temos que melhorar nessa hora quando nós estamos fracos, nessa hora que nós estamos debilitados, nessa hora que a gente, por vezes, né, nós nunca paramos para orar, e aí nessa hora a gente para. E aí tem as pessoas que são orgulhosas, né? Isso é erradíssimo. Não, se eu não orei antes, eu não vou orar agora. Deus me livre, a gente tem que orar. Porque Deus pode estar te ensinando. Ele pode estar te ensinando. É aquela história, né? As pessoas vêm por 2 motivos para Deus. Isso acontece a todo momento. Pela dor ou pelo amor, isso é verdade, isso é real, né? Isso é real. E se for pela dor, ótimo, porque Ele teve o interesse de te buscar. Ele teve o interesse de chegar até você. Se você passa por tribulação para enxergar Deus, ótimo. Se você passa por tribulação para buscar mais a Deus e você consertar o seu caminho, ótimo. Se você não precisou disso, melhor ainda. Mas
o que nós temos que entender é que com Deus nós sempre somos fortes. Com Ele nós somos, não por nossa causa, mas por Deus. Sabe, quando nós ficamos fracos, e às vezes a gente precisa ficar fraco para baixar a nossa bola, né? Que a gente está se sentindo o máximo, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, tenho aquilo. Aí a gente, às vezes, precisa baixar a bolinha. E aí, quando a gente está assim, se você não é muito orgulhoso, você desarma. E aí você ouve a Deus, e aí Ele trabalha o seu coração. É importante isso. O que é mais importante? O seu orgulho ou a sua salvação? Nós cantamos aqui, né, um Deus que salva. É isso que é importante. As outras coisas não são, o seu sucesso não é. Né? Você até se sentir bem o tempo todo, trazendo, por exemplo, de Paulo, isso não era o importante. O importante é a obra que ele ia fazer, né? É o exemplo que ele ia escrever para nós lermos isso, entendermos esse texto. Né? Então, isso é muito mais importante. A obra que Deus fez na vida dele era muito mais importante do que ele se sentir bem sempre. Era muito mais importante. Mas quantas vezes nós não deixamos de confiar, né? Ou ao contrário, né? Quando nós confiamos na nossa força, Deus não permite que essas coisas aconteçam para que a gente deixe de confiar nas nossas forças, nossas capacidades e dependa mais dele. Sabe, justamente para nós estarmos fracos e reconhecermos quem é que realmente tem a força para resolver o nosso problema. Para resolver o nosso problema. Muitas vezes, você tem muitos problemas, sabe? Você precisa entender que ele é suficientemente forte para resolver o seu problema, para te livrar do problema. Você acredita assim? Eu fiquei na dúvida se era metade ou 40%. Você acredita que Deus, Ele é capaz de resolver o seu problema? Ele resolve. Mesmo que você esteja fraco, Ele é forte. Mesmo que você não tenha capacidade, Ele tem. E a gente descobre isso, né? Muitas vezes, quem nós realmente somos, a nossa real capacidade, quando a gente está por baixo. Infelizmente. Porque o ser humano, ele é assim. Quando ele está bem, ele se acha o máximo e vai passando por cima. Por cima mesmo, gente. Tem gente que quando está bem, ele passa por cima das outras pessoas. Quando está bem, não lembra de ninguém. Né? E quando está mal, ele pede colo. Que não é ruim, não. Todos devem fazer isso. Mas, sabe, muitas vezes a gente precisa cair em si. Entender que bom é Deus. Poderoso é Deus. Por mais que você tenha ou seja qualquer coisa, se você tem status, qualquer status dentro da sociedade, é Deus. Ele te deu. Né? E aí, quando nós somos fracos, nós somos mais compreensivos com os outros que são fracos. Você já parou para pensar nisso? Como eu falei, quando você está forte, você passa por cima. Mas quando você está fraco, você fica mais sensível, mais compreensivo. A gente aprende a tolerar. A gente aprende a tolerar. Muitas vezes nós sofremos justamente por causa disso. Porque a gente, né, sai julgando, sai achando, esse cara é um fraco. Né? E, como diz um ditado, né, que eu aprendi há muito tempo, acho que é chinês, sei que é oriental, mas para você sentir a dor no pé que o outro sente, você tem que vestir os sapatos dele, para sentir os calos doendo, né? Então, você só na situação da pessoa é que você realmente consegue. Ou seja, é impossível. Você nunca vai conseguir isso, porque você não consegue viver uma vida, a vida da outra pessoa. Né? Porque a vida da pessoa é uma reunião de coisas. Reunião de educação, né, do que te ensinaram, do que te levaram a ser, e aí você é algo, e aí você passa por coisas. É impossível nós fazermos isso.
Deus consegue. Ele consegue, nós não. E aí, quando nós estamos fracos, enfraquecidos, né, nós somos mais tolerantes. Isso é muito bom. É bom, a gente aprende. Sabe, nós somos mais compreensivos. E aí a gente vai entender, né, que não pode fazer o que muitas vezes os fortes fazem, né? Não, eu exijo que seja cumprido a lei, né? Vocês conhecem a frase? Para os amigos tudo, para os desconhecidos a indiferença, para os inimigos a lei. Você conhece isso, não? Alguns dizem a morte, né, no final. Sabe, não é assim. Nós temos que amar nossos inimigos, nós temos que ser compreensivos. Sabe, esse é um resumo do ser humano, né? O ser humano é assim, não, para os meus filhos eu dou tudo, para os outros, eles que se virem, né? Sabe, esse é um resumo de como o ser humano age, né? Como o ser humano pensa. E, sabe, isso é uma coisa que nós temos que mudar, é uma situação emocional que nós precisamos mudar. Nós não podemos ser assim. Deus, Ele se manifesta na nossa fraqueza. É isso que esse texto nos ensina. Mais do que ensinar simplesmente que nós temos que suportar a dor, suportar as coisas que vêm, como Paulo suportou, ele nos mostra que Deus ele se manifesta na nossa fraqueza. É isso que você tem que entender. E aí Jesus ele vem e nos cobre nessa hora, ele põe o poder dele nessa hora. Quando nós nos rendemos, ele se torna forte em nossa vida. Então, ao invés de reclamar, ao invés de fazer qualquer coisa, se isolar, muitas vezes se isolar significa, muitas vezes, que você é uma pessoa orgulhosa, que você não quer que ninguém veja o que está acontecendo. Isso não é bom. Não é bom. Você tem que pedir ajuda. Você tem que pedir ajuda. Sabe, você tem que pedir colo ao Senhor. Sabe, colo. Eu estou mal, eu peço colo. Deus, me ajuda. Eu não estou conseguindo passar por isso. Ele vai lá e faz isso por nós. Ele vai e nos dá, né, afago, nos dá carinho que nós precisamos. Peça ao Senhor para Ele cuidar de você, Ele vai fazer. Eu preciso disso muitas vezes, saiba você, eu preciso disso muitas vezes. Essa semana eu precisei disso, né? E Deus fez. Ele consolou meu coração. Ele consolou meu coração, sabe? Aí, deixa eu ver se ele está presente. Não está presente. Pô, não posso falar do diácono sem ele estar aqui. Está dando aula? Bom, eu vou falar mesmo ele não estando aqui. Aí o diácono reparou que eu estava triste. Aí ele me perguntou umas 3 vezes o que ele podia fazer para me ajudar. Aí eu, não, pode deixar, não, você não vai conseguir fazer nada. É uma coisa que você não consegue resolver. Aí 3 vezes ele perguntou isso. Aí depois perguntou umas 2 vezes para mim o que ele tinha feito, se ele tinha feito algo errado. Coitado do Renato. Chegou a ligar para mim. Ligou para mim, pastor, tem certeza que eu não fiz nada errado? É bom, não é? Ele está cuidando de mim. Ele, sabe? E ele não fez, você não sabia disso antes de eu falar, então agora está gravado, inclusive. Né? Talvez eu peça para o Felipe tirar isso da gravação, mas, sabe? Sabe? Não era nada que ele pudesse me ajudar, mas é bom saber, né, que as pessoas estão atentas a você. Você tem pessoas atentas a você. Se você se envolver, você terá pessoas atentas, vai perceber, né? Eu percebo. Se você me permitir, se você ficar perto de mim, né, eu vou perceber e vou orar por você e vou cuidar de você. E é uma coisa necessária, né? E é bom quando alguém percebe e quer te ajudar, oferece ajuda, né? E você pode contar com as pessoas e comigo. Eu estou aqui para te ajudar, mas melhor de todos é Deus. Melhor de todos, o maior de todos, né? O que pode resolver o seu problema é Deus. Eu posso te auxiliar,
te dar força, mas é Deus que vai resolver. E Deus está aqui para te ajudar. Não interessa o tamanho do seu problema. Não interessa se você se pôs, se você pôs o seu próprio pescoço na forca. Não interessa se você fez bobagem ou não. Ele te ajuda, Ele resolve. Se você buscá-lo com o sentimento certo, com humildade, Ele ajuda. Deus está aqui nesse momento para nos ajudar, a ajudar você na sua dor, na sua fraqueza, na sua insegurança. Ele faz isso, Ele resolve, Ele pode transformar o seu choro, em alegria, suas vestes de pranto, como a gente canta aqui, suas vestes de pranto em vestes de louvor, em vestes de alegria. Ele pode, sabe? E eu quero te convidar a fazer isso, essa noite. Eu quero te convidar a chegar diante dele e dizer: Deus, eu preciso de colo, eu preciso que tu resolvas. Se você quiser uma oração, eu vou estar aqui, eu vou pedir para o grupo do louvor vir aqui daqui a pouco, eu vou estar aqui na frente para orar. Se você não quiser orar, que você entregue a ele, Mas entenda, nosso Deus, Ele se importa com a gente. E não importa se você, agora está se sentindo fraco, leve a Ele esse espinho na sua carne, comparando com Paulo, pelo que ele diz, esse espinho que está te perturbando, essa coisa que te incomoda, E aí, pode ser até que não seja diretamente com você, pode ser uma outra pessoa. Eu tenho, como pastor, eu tenho algumas pessoas passando por problemas. E eu quero que Deus ajude a todas elas. Isso, claro, isso me incomoda. Eu quero que todos estejam bem. Mas nós precisamos, também entregar a Ele. Sabe? E nós vamos orar por isso, para que você faça disso uma realidade na sua vida. Como Paulo disse, Pois quando sou fraco, é que sou forte. Eu preciso que você entenda isso, que você não só leia isso, mas que você entenda. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Você pode repetir isso comigo, só que eu vou acrescentar com o Senhor Jesus depois. Você pode repetir? Eu vou falando e você repete. Pois quando sou fraco, é que sou forte com o Senhor Jesus. Vou falar de novo. Quando eu sou fraco, é que sou forte com o Senhor Jesus. Amém.